A gente iniciou esse giro de notícias falando sobre o diagnóstico do ex-presidente Jair Bolsonaro e para explicar para a gente mais sobre essa doença, a gente tem aqui a Mariana Meirelles, dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, especialista em câncer de pele. Doutora, muito obrigada por atender a Band News FM. Já começo perguntando sobre os próximos passos, pelo que a gente pôde entender nesse primeiro momento pela coletiva dos médicos que acompanham o presidente. Foi retirada ali aquela célula cancerígena e agora o tratamento é em casa. Ele não vai precisar passar por uma quimioterapia? É isso? Pelo diagnóstico era um carcinoma de células escamosas in situ, né? Então quer dizer que não invadiu ainda a pele. E o tratamento dessas lesões, elas são cirúrgicas, né? Então normalmente quando você faz a retirada da lesão, você já considera isso curado e você só tem que fazer um segmento. Não há necessidade de complementação com radioterapia ou quimioterapia. Doutora, explica pra gente certinho esse tipo de câncer, porque o médico do ex-presidente falava que não é o mais simples, mas também não é o mais grave. A gente sabe que o câncer de pele é o tipo de câncer que mais incide sobre a população brasileira. Queria entender exatamente qual o nome desse tipo de câncer e quais outros cuidados nesse momento é preciso ter. Perfeito. A gente tem 3 tipos de câncer de pele principais que a gente fala, né? O mais comum é o carcinoma basocelular. O que o ex-presidente teve é um carcinoma espinocelular, ou de células escamosas, né? Ele é o segundo tipo de câncer de pele mais comum. E o outro câncer de pele que é menos comum, mas é o mais agressivo, é o melanoma. Então, ele não teve o mais simples, que a gente fala, que é o carcinoma basocelular, ele teve o segundo mais comum, que é o carcinoma espinocelular, ou de células escamosas invasivas. Alguns casos, esses tipos de tumor, eles podem evoluir para uma metástase, né? Então, ele não é o mais simples, porque o carcinoma basocelular, em geral, é muito raro a gente ter uma metástase. Já o melanoma, já é muito comum a gente ter uma metástase. Então, por isso que ele falou que não é o mais simples, mas também não é o mais grave. Em geral, o carcinoma espinocelular, ele precisa ser feita a cirurgia de remoção. Mas em alguns casos, precisa se complementar o tratamento, tendo que fazer uma radioterapia, uma imunoterapia, né, hoje em dia é o que a gente mais faz no espinocelular. Então, o Brasil, a gente sabe que o câncer de pele é o mais comum, né, e ele incide sobre a nossa população. A gente tem um país extremamente com uma radiação solar importante, e o nosso ex-presidente é um paciente de risco, porque é um paciente de idoso, né? E com os olhos claros, pele claras, que geralmente são os pacientes de risco para o espino celular. E doutora, quais são os sintomas desse tipo de câncer? Ele pode variar, às vezes pode ser uma ferida que não cicatriza, ou às vezes pode parecer como uma lesão vermelha, áspera, que parece uma lixinha. Mas, de um modo geral, ela pode parecer como uma bolinha que não cicatriza, um nódulo, dessa maneira. Ele pode ter alguma relação com outros problemas de saúde, doutora? Então, por exemplo, no caso de... a gente teve ali, né, um diagnóstico de outros problemas, de desidratação, outros sintomas de mal-estar. No caso, tem alguma relação com esse diagnóstico de câncer de pele? Não, por esses quadros da desidratação ou a questão da própria questão intestinal que ele teve, não teria nenhuma... Não tem, né? A gente sabe que pacientes imunossuprimidos, às vezes pacientes que têm uma imunidade mais fragilizada, elas podem fazer com que a lesão se desenvolva de uma maneira mais grave. Mas, de um modo geral, o espino celular ele é causado pela radiação solar crônica, né, do tempo desde que a gente fala que a radiação solar ela incide sobre nós de uma maneira acumulativa. Então, o sol que a gente tomou desde criança, ele fica na nossa pele, né? Então, por isso que a gente tende a ter o câncer de pele numa idade mais avançada, no caso do espino celular. Doutora, normalmente quando a gente vê casos de câncer de pele, sempre com aquele aviso também de acompanhar as manchinhas, as pintas que a gente tem na pele, se elas estão de forma uniforme, se estão aumentando, mudam de tamanho, de formato. Vale o mesmo para esse caso do ex-presidente? Também esse alerta da gente acompanhar essas manchas? Perfeito. No caso dessas manchas, do tamanho, borda, está crescendo, a gente fala em relação ao melanoma, né?
Então, o melanoma é aquele câncer mais agressivo, que tem mais chance de metástase e que geralmente vem da pinta, né? Então, por isso que a gente tem que sempre acompanhar. Não vale para o caso do espinocelular, que é o caso do ex-presidente, mas a gente fala que o câncer de pele, para quem teve um espinocelular, ele tem muita chance de ter outro tipo de câncer de pele, como, por exemplo, um melanoma. Então, vale o acompanhamento, sim, para paciente que tem tanto o basocelular, que é o mais comum, ou o espinocelular, que é o segundo mais comum, que foi o que o ex-presidente teve. Você precisa fazer o segmento, porque existe um risco de ter outros tipos de câncer de pele. Muito bem, a gente agradece demais as explicações aqui na Band News FM da doutora Mariana Nadalim Meirelles, dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, especialista em câncer de pele. Obrigada, doutora Mariana, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Boa tarde para vocês. Boa tarde.